Meus irmãos, quando nós olhamos para um texto desse, nós temos que perguntar o que o texto está falando, de quem ele está falando, e do que. Então, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 3, versículo 15, talvez você já foi levado a pensar que aqui só fala somente da queda do homem, e realmente só fala da queda. Mas há outros aspectos que temos que entender sobre esse capítulo 3 de Gênesis. Alguém vai dizer assim que aqui está um caos, aqui tem um caos, e nós temos que desvendar esse caos. E esse caos aqui se chama pecado. Então aqui houve a queda do homem, Deus criou o homem e a mulher perfeitamente, mas eles resolveram o quê? Desobedecer. E aqui está o ponto de partida. Gênesis 3,15 narra e descreve uma promessa, uma grande promessa. E também nós temos aqui a promessa de Cristo Jesus, aquele que haveria de vir e esmagar a cabeça da serpente. Então nós temos aqui essa narrativa, essa descrição muito conhecida, isso aqui é um texto-chave, é um texto que todos quase conhecem. Aqui é tido como proto-evangelho, o início do evangelho que narra sobre a redenção, o resgate, o grande resgate, que fala do resgatador. Quem é esse grande resgatador? Jesus Cristo, é isso mesmo, Jesus Cristo. E uma outra pergunta que temos que fazer, aonde Cristo ele se encaixa dentro dessa narrativa? Aonde Cristo se encontra dentro dessa expressão, dentro desse texto que lemos aqui em Gênesis 3,15. Antes disso, nós temos que entender que todo o Antigo Testamento ele é cristocêntrico. Ele aponta para Cristo. Cristo está no Antigo Testamento. Talvez você seja um pouco tendencioso em desprezar o Antigo Testamento porque ele é difícil, e tem coisas que a gente não consegue entender muito bem, mas não se sinta assim. E muito mais ainda, não despreze o Antigo Testamento, porque você só vai entender o Novo à luz do Antigo. E o Antigo Testamento também faz parte da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é de Gênesis a Apocalipse. Então, se você desprezar qualquer livro do Antigo Testamento, você vai estar o quê? Desprezando a Palavra de Deus. E é isso que você não pode fazer. Mas para que essa ênfase? Porque há igrejas, há crentes hoje que desprezam o Antigo Testamento. Pastor, é difícil. Não é difícil não. Você vê isso com muita facilidade. E como você pode desprezar, ou como alguém pode desprezar o Antigo Testamento? Rejeitando, não querendo saber. Olha, é difícil, deixa para os teólogos. Não, todos têm que ter esse interesse de querer aprender sobre a Palavra de Deus e principalmente aquilo que nos convém. Então, todo o Antigo Testamento, ele é cristocêntrico. O nosso culto, ele é um culto cristocêntrico. E o que isso quer dizer? Que Cristo é o centro. Não é você que é o centro, não é eu que sou o centro, é Cristo que é o centro. Entende? Então isso tudo muda numa perspectiva muito grande, porque quando você entende que Cristo não é o centro, você vai colocar outra coisa no centro, o seu coração, a sua maneira de ver, a sua cosmovisão. Quer ver uma coisa? Talvez você já se sentiu, olha, hoje o cântico não falou comigo, sabe? Hoje a palavra não falou comigo. Mas quem disse que você tem que sair satisfeito daqui? Quem disse? Quem tem que se agradar de tudo que está acontecendo aqui é Deus. É Deus que tem que se agradar de tudo quanto está acontecendo aqui. Por isso que o nosso culto, o culto que nós damos a Deus, oferecemos a Deus, ele é um culto cristocêntrico. Por isso que você tem que sair daqui, olha, hoje eu tenho a plena certeza que Deus se agradou do nosso culto. Porque tudo ocorreu de conformidade com aquilo que se espera na sua palavra. Sim ou não? Sim. Então quantas vezes você já não sai daqui, olha, hoje o pastor pregou mal, que é difícil acontecer. Olha, hoje o cântico não foi legal, o hino não saiu legal. Então vejam, tomemos cuidado com isso. Quando nós falamos que todo o Antigo Testamento, que toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, porque Cristo é o centro da igreja, do culto e principalmente da nossa vida.
vida. Uma outra questão que temos que entender é o que o meu conhecimento me leva, ou aonde o meu conhecimento está me levando. Você tem conhecimento, não tem? Nós temos conhecimento, não temos? Agora, o que esse conhecimento está causando na sua vida? Estamos aqui de 5, 10, 15 anos, louvando a Deus, né? Bendizendo a Deus, e a grande pergunta é, o que esse conhecimento está fazendo na minha existência? Se hoje, né, você pudesse, né, medir qual o grau de conhecimento que você tem, aí você se pergunta, e esse conhecimento que tenho, para onde está me levando? Qual é a diferença daqueles que conhecem a Deus e daqueles que não conhecem a Deus? É visto na prática, no dia a dia. É isso que acontece. É isso que acontece. Por isso que nós somos levados a nos reunirmos domingo após domingo para aguçar esse conhecimento. Não é só do pão que viverá o homem, e também não é só do conhecimento, mas o conhecimento fala muito. E é fundamental para nós conhecermos a Deus, tanto a nós como a Deus acima de todas as coisas. Vamos para mais uma questão aqui. A pessoa e a obra redentiva de Jesus são anunciadas de maneira gloriosa nesse versículo. Tanto a pessoa de Cristo, como a sua obra redentiva. Elas são, olha, eu estou vendo ali e aqui, né? Então eu vou ficar ali. Elas são anunciadas, né, de maneira gloriosa por meio da maldição sobre a serpente ou Satanás. Então, nesse caos que vemos aqui em Gênesis 3, dessa maldição, mas nós temos que chegar muito mais além, que há uma promessa, né, gloriosa, mesmo em meio a esse caos, há uma promessa gloriosa, que haverá de vir, quem? O descendente da mulher, aquele que vai esmagar e esmagou a cabeça da serpente. Feriu a Cristo lá na cruz, mas não foi suficiente, porque Cristo, ele triunfou sobre os seus inimigos, tá certo? Por isso que para muitos a cruz, ela é motivo de zombaria. Paulo vai dizer isso, que aqueles que são loucos zombam da cruz. Então, se você quer ver uma pessoa tida como louca, é só ela passar a zombar da cruz de Cristo. Olha, é isso que é cristianismo? Olha, o autor do cristianismo, o fundador do cristianismo morreu numa cruz, humilhado. Não, eu não quero acreditar nisso. Eu não sei se você conhece gente assim, ou que você saiba que alguém já zombou do cristianismo com esse tom. Olha, é isso mesmo? Sim, foi isso. O Redentor, o Salvador, o descendente da mulher, ele morreu na cruz do Calvário. E a cruz era minha e sua, mas Cristo, na sua bondade, assim o quis fazer. Então, para nós, o que é algo maravilhoso, glorioso, para muitos é motivo de quê? De zombaria. Mas eles haverão de arcar com essa zombaria no dia final, onde todos nós haveremos de prestar contas de tudo aquilo que pensamos e agimos e fazemos. Há um dia reservado para isso. Cristo, ele não morreu em vão. Sim ou não? Ele não morreu em vão. Ele morreu com um propósito de salvar, de resgatar. Por isso que ele é tido como redentor. Redentor, aquele que haveria de resgatar um povo para si. Por isso nós somos contentes e alegres. Por isso que isso nos faz vir à sua casa, à igreja do Senhor, para bendizer a Ele. Nós cantamos, nós já ouvimos a palavra do Senhor, com um salmo belíssimo, o Salmo 133, e algo bem rico ali naquele salmo, diante de tudo que já foi falado aqui para o nosso irmão Alex, mas há uma expressão lá no finalzinho, ali ordena a bênção do Senhor e a vida para sempre. Faltou isso, Alex, não é verdade? Ali aonde? Não mais no monte? Não mais no monte lá, é aqui que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Não mais lá, é aqui. Aqui é onde? A igreja do Senhor. Então é aqui que somos o quê? Abençoados. Não é em casa, tá?
Aqueles que ficaram em casa não foram abençoados hoje. Aqueles que estão viajando, sim. Mas aqueles que ficaram em casa, não. É aqui que o Senhor ordena, é uma ordem, a sua bênção e vida para sempre. Por isso que, né, no final disso tudo, você está o quê? Regozijante, alegre. Não é verdade? Ninguém deveria sair triste da igreja. Ninguém deveria sair triste. Porque é aqui que o Senhor ordena a sua bênção. Mas infelizmente, meus irmãos, pelo andar da carruagem, muitos saem da mesma forma com que entram. Tristemente. Muitos saem da mesma forma como entram. E esse é o nosso desafio. Não sair daqui da mesma forma com que entramos. Sair melhores. Por quê? Porque nós tivemos o santo privilégio de ouvir a palavra, de orar, de cantar, de bendizer a Deus. Então isso tudo contribui para algo novo, algo maravilhoso. Muitos daqui não devem sair da mesma forma com que entraram, tá certo? Então esse é o desafio. Todas as vezes que você adentrar, né, no santuário do Senhor, você tem que entender, olha, eu preciso, né, sair melhor do que eu entrei. Com a minha percepção mais aguçada, com o meu fervor ao Senhor mais e mais, para que Ele seja glorificado. É isso que tem que acontecer. Tá ok? Vamos dar continuidade aí. Muitas pessoas não conseguem ver o Redentor no Antigo Testamento. Aqui está um ponto crítico. Às vezes nós não conseguimos enxergar com muita facilidade o Redentor em vários textos. Alguns textos são conhecidos. Por exemplo, Isaías 53. Quem é o servo sofredor? É Cristo. O Salmo 23. Quem é um bom pastor? Cristo. O Salmo 22. É Cristo. Então tudo, ou em sua grande maioria, ou grande parte, aponta para Cristo. O Antigo Testamento, podemos ser resumido, que ele é uma grande promessa, o Antigo Testamento. Então, quando você olhar para os 39 livros do Antigo Testamento, entenda que ali há uma promessa. E essa promessa começa aqui, em Gênesis 3,15. Então, se temos aqui uma grande promessa do Messias, do Emanuel, no Novo, então, é um cumprimento. Então, temos a promessa e o cumprimento no Novo Testamento. Por isso que muito nos interessa a Bíblia, a palavra de Deus, no todo, não em partes. Talvez você só goste só do livro de Romanos, ou de Gálatas, ou de Apocalipse. Não, somos levados e desafiados a gostar do todo, de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quantos livros tem a Bíblia? 66. 39 com 27. Então você tem um mega livro para você ler. Agora, se eu perguntar, qual foi a última vez que você leu toda a Bíblia? Não precisa responder. Talvez você nunca leu a Bíblia inteira. Há 5, 10, 15, 20 anos louvando a Deus, bendizendo a Deus, e nunca teve, ou melhor, nunca foi desafiado a ler toda a Bíblia. Por quê? É um desafio. Como é que você conhece a Deus lendo a palavra de Deus? Você conhece mais de Deus? Sim. Então, toda a Escritura ela é inspirada. Falando de Cristo, lá em Gálatas 4,4, Cristo, né, ele veio na plenitude do tempo, no tempo exato, no tempo de Deus. Então aquilo que foi prometido há 3.000 anos atrás, há 3.000 anos depois, veio o cumprimento. Deus usando todas as nações ali para a chegada do seu Filho. E agora, 21 séculos depois, nós temos aqui em torno dessa verdade. Por isso que algo bom tem que acontecer. Por isso que quando nós olhamos com essa maneira, com esses olhos assim, da palavra de Deus, algo diferente tinha que acontecer. O triste
E muitas vezes isso tem acontecido que nada acontece. Você lê e lê, não é verdade? E nada acontece. Quando todas as vezes nós nos aproximarmos da Bíblia, nós temos que se despir, temos que achar que sabemos alguma coisa. E se a gente sabe alguma coisa, é pela graça de Deus. Por isso que nada acontece. Por isso nada acontece. Por isso que muitas vezes você não é, né, desafiado a ler. E toda vez que você não lê. Então, meus irmãos, hoje, nessa manhã, à luz desse texto, você tem que entender que houve uma grande promessa, e essa promessa ela foi cumprida. Por isso que o descendente ele teve que vir para tomar o seu lugar. E não somente para tomar o seu lugar, para morrer no seu lugar. Tá certo? Vamos lá. Para muitos, apenas o Novo Testamento mostra o Filho de Deus. E não é verdade isso. No Novo Testamento nós temos uma ênfase maior sobre a pessoa de Cristo, mas também no Antigo Testamento. Por isso que você não pode desprezar nenhum livro da Santa Sagrada Escritura de Deus. Olha só o que acontece para aqueles que a desprezam. Abra comigo lá em Romanos capítulo 1. Está com a sua Bíblia aí, Romanos. Alguém leia, por favor, Romanos 1, 28. Olha só. Maravilha. Olha, e por haverem desprezado, rejeitado o quê? O conhecimento de Deus. E como isso acontece na prática? Não quero saber, não quero ler, não quero ir a EBD, não quero ir ao culto. Isso acontece. Isso é um desprezo para as coisas de Deus. Não quero saber daquela devocional diária, não quero saber da Bíblia. Então, olha, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Aqui está o pior castigo de Deus. É de rejeitar, reprovar o ser humano. Maravilha, é isso mesmo. Aqui está o pior castigo de Deus, é de Deus rejeitar, entregar o homem às suas paixões. Aí acabou. Não tem castigo maior vindo da parte de Deus do que esse, de Deus entregar. Você quer andar assim? Então pode andar. Mas você vai arcar com as suas consequências. Por qual motivo? Por haver desprezado o conhecimento de Deus. Por haver desprezado o conhecimento de Deus, não querendo mais saber das coisas de Deus, não fazendo mais as coisas de Deus, ou quando fazer, fazer de forma relaxada. Então isso também contribui para o desprezo do conhecimento de Deus. Pode falar. Sim. O cavalo vai ter mais entendimento, muitas das vezes, do que o ser humano, quando ele é largado ou entregue às suas próprias paixões. Ai de nós se isso acontecer. Ore para que isso não aconteça. Porque no dia que acontecer, você pode ver como já acontece, já tem acontecido, como aquelas pessoas que um dia estavam aqui nesses bancos, hoje não estão mais. Estão vivendo de conformidade com os seus desejos e paixões. Aqui está o pior castigo de Deus e eu espero que Deus não nos castigue assim. Então, temos aí, para muitos, apenas o Novo Testamento mostra o Filho de Deus salvando o mundo. Mas Deus já está trabalhando e trabalhou desde o início. Desde o início. Nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A nossa salvação já estava garantida em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Isso não é maravilhoso, sim ou não? É maravilhoso. Agora, é tão maravilhoso que não nos leva a nada às vezes. E às vezes quando você está estacionado, é porque você parou de contemplar a beleza da santidade de Deus. Você vem, bate o cartão, vai embora. Bate o cartão, vai embora e vem. E assim vai, domingo após domingo.
não consegue enxergar mais nada que vem da parte de Deus. Então, algo bom e maravilhoso tem que acontecer domingo após domingo. Domingo após domingo. Então, nós temos que cuidar disso quando a gente olha para a santa e inerrante palavra de Deus. Nós acreditamos que esse livro que nós carregamos, ela é inerrante, não tem erro. Ela é o quê? Infalível. Ela não tem falhas, ok? Sim ou não? Você acredita nisso? Se alguém te perguntar assim, você acredita nesse livro aí? Sim, acredito. Por que você acredita? Porque é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Ela é tão maravilhosa que nem a leio. Eu nem pego para ler mais, porque, sabe, não, nem preciso. E aqui está o desafio para a minha vida e a sua vida. Talvez você lê tantos livros que você nem tem mais tempo para ler a palavra de Deus. Isso acontece sim ou não? Acontece. Acontece mesmo e tem acontecido. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é poderosa. Sim. Então assim, as coisas devem acontecer, meu irmão, de forma natural e espiritual. Espiritual. Paulo vai dizer assim, que nós precisamos servir ao Senhor de forma fervorosa. Fervorosa. Não é falar em línguas, não é pular, mas é servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Abra aí o Salmo 100. Leia comigo aí o Salmo 100, rapidamente. Quem achou pode ler de forma pausada. Salmo de número 100. Olha só, celebrai com júbilo, quem? Ao Senhor. É uma festa espiritual. Não é uma bagunça, tá? É uma festa. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor com tristeza. Com aquele desânimo. Apatia espiritual. Sabe o que é apatia espiritual? É quando vem a soberba, aí você fica apático, cinzento, sabe? Que não quer saber de nada, chega e entra, sem falar com ninguém. É pior do que isso. Servir ao Senhor com alegria, independentemente das circunstâncias. Por quê? A nossa fé não é uma fé circunstancial. Não é uma fé circunstancial. Por meio das circunstâncias, ou dos elementos circunstanciais. Não é. A fé que vem do alto é uma fé verdadeira, genuína, independentemente das circunstâncias e das provações. Tiago vai dizer isso lá no seu livro, lá na sua epístola. Tem mais alguma ideia aqui? Então, no entanto, é essencial para o entendimento da história da redenção perceber como Deus soberanamente preparou todo o cenário para a vinda do Messias. Deus agiu, Ele tem um controle da história. Ele tem controle do macro e do micro. Então esse Deus você pode confiar. Esse Deus que nós servimos há anos, podemos confiar, sim ou não? Sim. Por quê? Ele é um Deus soberano. Nada acontece por acaso. Nada acontece. É que você não entende. Você não sabe qual é o caos que está na minha vida. Mas você crê na soberania. A soberania tem que sair do papel na prática. Sim ou não? Nós somos o povo, ou a igreja, que mais crê na soberania. Eu não estou rejeitando as outras igrejas, mas a gente destaca isso em todos os cultos. Nós cremos na soberania. Mas quando a gente pisa lá fora, a gente parece que vira descrente. A gente não crê mais na soberania, que Deus é soberano. Ele é soberano, Ele age, Ele tem agido. E às vezes quando acontece alguma coisa que saiu fora do nosso controle, da nossa agenda, do nosso relógio, a gente passa a desconsiderar esse ato tão soberano de Deus em agir, em ter o controle da história do macro e do micro. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito e tudo é o tempo de Deus. Então você tem que acordar pela manhã, principalmente aos domingos, e renovar a sua mente. E como você renova?
mexendo lá no Insta, lá no Face, lá no Netflix. Não, renovar sua mente no Senhor, na palavra. É isso que deve acontecer. Antes de você sair de casa, antes de você ter seu dia a dia, tem que ter esse contato. Tem que ter esse contato com esse Deus maravilhoso. E às vezes você acorda tão agitado, naquela correria, naquele pontapé e tudo, e às vezes se esquece do essencial. Do essencial. Quer ver? Muitas coisas mudaram, e tem mudado. Mas o essencial não muda. Não muda. As formas, o fundamento pode mudar, mas o essencial não muda. As coisas mudam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Não passará. Então assim, independentemente da sua agenda, você tem que entender que quem controla a sua agenda é você e Deus. Não se permita que terceiros possam controlar a sua agenda, controlar o seu crescimento espiritual. É você e Deus, é você e Deus, e mais ninguém. Então não se permita que outros venham a controlar a sua agenda. O fracasso e o sucesso espiritual na sua vida depende de você e do seu relacionamento com Deus. Por isso nós temos que entender que nós não podemos terceirizar as questões espirituais. E às vezes você tem terceirizado. Às vezes você, isso é o pastor, sabe? Não é o pastor não, é você. Temos 6 dias para executar aquilo que temos que ser executado, ou que tem que ser executado. E apenas um dia para a gente se congregar, se reunir, louvar e bendizer a Deus. Mas não é só aqui que isso acontece. Não é só aqui que isso acontece. A nossa casa, ela é uma extensão da igreja, é uma extensão da glória de Deus. Então o que a gente faz aqui hoje pode ser feito em nossas casas, com o culto doméstico, com a oração, com a leitura. E é isso. E é isso que deve acontecer. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Aí você se pergunta, mas o que isso tem a ver com Gênesis 3,15? Com essa narrativa? Fala do descendente. E também fala das implicações de eu crer nesse descendente como o meu Senhor e Salvador. É a maneira que você vê e enxerga esse descendente, o Redentor, o que resgatou a gente, cada um de nós, em nosso estado de miséria, e nos transportou para o seu reino de luz. Então importa muito, não só como você entende isso, mas como você aplica isso na sua vida. Você pode entender perfeitamente e ter entendido somente no campo intelectual. Somente no campo intelectual. E isso não tem atingido o quê? O essencial, que é o coração. Por isso que o salmista vai dizer assim, Senhor, guardo no coração a tua... Por que não na mente? Por que, Alex, não na mente? Por que no coração? Porque o coração é o quê? É a sede da alma. Tudo flui da onde? Do coração. Se você passar só a guardar aqui, e eu não tenho nada contra isso, você guardar aqui, mas se você guardar somente aqui e não inflamar o coração, nada vale. Sim. A gente pode saber um monte de coisa e não praticar. A gente só pratica quando ele vai no íntimo do nosso ser e vai no sumo de fato a prática. Sim. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu intelecto? Não, o teu coração. Por isso que quando a gente coloca o coração naquilo que nós mais amamos, as coisas fluem. Sim ou não? Sim. Sim. E por que não colocarmos o nosso coração no altar de Deus, no trono de Deus? Por que não? Aí você vai ver uma geração impactada pelo Evangelho. Hoje, meus irmãos, tristemente, o Evangelho não causa mais impacto. Não causa mais impacto. E a começar dentro das nossas casas,
dentro das nossas igrejas. Não causa. Se eu te perguntar aqui, qual foi o tema do último sermão? Não precisa responder. Quem pregou domingo passado? Eu sei que foi o reverendo Tiago. O que ele pregou? Quais foram os cânticos que foram entoados aqui, domingo passado? Eu estou falando de 6 dias, 7 dias atrás. Qual foi a sua última devocional? Se eu perguntar para você qual foi a leitura do texto aqui hoje pela manhã, você vai saber, porque foi lido 3 vezes, e poderia ter sido lido 5, 6, 7 vezes. Mas chegar amanhã, se perguntar para você, olha, o que você fez domingo de manhã? Olha, nós meditamos no Salmo 133. Que bom. Sim ou não? Sim. Porque nós entramos e saímos da mesma forma. Aqui está o grande desafio da vida cristã. Por isso que eu pedi para vocês, vamos aqui para cá. Talvez você está sentindo saudade, né, do seu cantinho, que você senta há anos aqui, 5 anos no mesmo cantinho. E é isso que faz a total diferença, da gente parar a pensar e ver como Deus está agindo. Então, a compreensão do agir de Deus na história nos ajuda a enaltecer e confiar na soberania divina. Então, essa compreensão que tenho do agir de Deus na história da sua igreja e do seu povo nos ajuda a enaltecer e confiar na soberania divina. Vai lá, meu irmão. Não se lembra mais. Epístola de Tiago. Olha, essa epístola ela é a mais prática que tem no Antigo Testamento. Por isso que ela é a mais rejeitada de todo o Novo Testamento, porque mexe com a praticidade. E nós não somos tão práticos assim. Então, há um grande equilíbrio de você não ser muito teórico, e tem que ser teórico, mas também essa teoria, essa sua teologia tem que ser vista na prática. O reverendo Hermes Temeyer vai dizer assim, que uma boa teologia me leva a uma boa piedade. E uma boa piedade sem teologia não é de nada. Então podemos dizer que há um equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, nem muito e nem pouco, e nem pouco e nem muito, isso faz todo sentido. Por isso é que essa compreensão do agir de Deus é fundamental. Temos que compreender o agir de Deus. Vivemos um caos, eu não tenho dúvida disso, mas esse caos aqui em Gênesis 3,15 já foi resolvido. Já foi resolvido. Não foi totalmente concretizado. Não foi, mas já foi resolvido. Aonde? Na cruz do Calvário. Por isso que a nossa esperança não está no A, no B, no L, seja lá onde for, está em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Por isso que Paulo, de forma formidável, ele vai dizer, lá em 1 Coríntios 15, olha, se a nossa esperança, ela se limita somente aqui e agora, nós somos os mais infelizes dos homens. Sim ou não? Sim. Se a sua esperança, meu irmão, está limitada somente aqui e agora, você está, assim como eu, preocupado com amanhã, com a segunda-feira, que é o dia mais difícil da semana, e isso na nossa concepção, porque os dias são iguais diante de Deus. Os dias são iguais. O dia quem rege é você. Independente se é terça, quarta, quinta ou segunda, os dias diante de Deus são iguais. E nós estamos diante de Deus. Então, independentemente se é segunda ou sexta, a nossa maneira de ver e de confiar na soberania divina, ela é a mesma. Por isso que você pode chegar amanhã lá no seu trabalho e dizer, olha assim, que dia maravilhoso. Sim ou não? Que dia maravilhoso. Agora, se você chegar amanhã e falar assim, que péssimo dia, segunda-feira, né? Que péssimo testemunho você está dando. Não, mas é segunda, independentemente de que dia que seja, segunda ou terça, os dias são iguais diante de Deus. Há um dia que eu considero maravilhoso, eu sei que todos os dias são maravilhosos,
mas o domingo é o dia que eu acordo mais elétrico. Aplique o diga, né? É o dia que eu posso ter feito um monte de coisa durante a semana, mas o domingo é o dia que eu acordo elétrico, porque é o dia do Senhor. Todos os dias é dia do Senhor, mas o domingo é o dia reservado, é o dia que temos que parar e fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. É um dia santo, é um dia separado, é um dia de consagração, onde nós nos retiramos e consagramos ao Senhor. Alguém sabe a diferença entre santidade e consagração? O reverendo Tiago não ensinou, não? Então tem que falar com ele. Santidade e consagração. O exemplo mais fácil que eu entendo, uma ilustração, está nos dízimos e ofertas. O dízimo a gente santifica como? Separando do montante. E não é só separar, você pode separar e não entregar. Então a gente separa do montante e consagra ao Senhor. Assim é as nossas vidas. A gente se separa da sociedade por alguns instantes e nos consagremos ao Senhor. É isso que acontece. E há essa diferença. Não é só se santificar, se separar do mundo e das pessoas. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. João 17, nós somos o mundo, não peço que os tire do mundo, mas que eles fiquem no mundo para dar o bom testemunho no mundo. Mas nós temos que se santificar, separar por alguns instantes e nos consagrarmos a Deus. E é isso que nós estamos fazendo. Nós nos santificamos e nos consagramos ao Senhor nesse instante. É isso que acontece. É isso que acontece. E a forma da gente compreender isso é só lembrar dos dízimos e ofertas, que você separa, você santifica, você tira do montante e você entrega consagrando ao Senhor. É isso que acontece. E é isso que deve acontecer com as nossas vidas. Se você tem alguma dúvida sobre isso, abra comigo lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Alguém leia, por favor, rapidamente. Que hora nós temos aqui? Até que horas? 10h45. Olha só, que apresentei o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo. Vejam, temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Ao Senhor. E Paulo continua, versículo 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual tem sido a sua experiência diante desse fato? Experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Também assim, a pessoa, a semana toda, ela enche a mente dela de tudo que der, tudo. Quando vai chegar no domingo, ela não está com a cabeça no Senhor, por quê? Porque a semana dela toda não foi consagrada ao Senhor. Sim. E é difícil quando ela vem, às vezes nem vem no culto do domingo, por isso que ela não sai preenchida. Porque a semana inteira dela, ela se esquece do Senhor. Isso também faz. Por isso que quando você é questionado, olha, o que você viu domingo passado? Domingo que vem, se alguém perguntar, olha, o que você ouviu domingo pela manhã e domingo à noite? Não sei, mas você não estava lá? Mas você não estava? Tem gente que é tão bom de memória que sabe até o último campeonato aí, enfim, todos os times, a escalação aí dos times, mas não sabe o que ocorreu no culto domingo passado. Isso não é triste? É triste, porque a pessoa está aqui, só o corpo, mas o pensamento está lá no Japão. Isso é triste. E a gente deixa de ser abençoado por causa disso. Isso acontece? Acontece. É só você ler comigo aquela parábola do semeador. Que a palavra ela é semeada, mas o nosso arqui-inimigo ele é tão astuto, e tão eficaz nesse sentido que ele pode
arrebatar, tirar tudo aquilo que está sendo semeado. E você não progride, e você estaciona, e você não se desenvolve. Por isso que é muito comum a gente encontrar crentes que vivem há anos e anos na igreja e não se desenvolvem espiritualmente. Espiritualmente, o corpo foi feito para evoluir, para crescer, assim a vida cristã também. Pedro vai dizer assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito interessante isso, porque quando você olha para essa epístola de Pedro, ele trata tantos assuntos, e no finalzinho da sua epístola eu tenho uma recomendação. Antes disso tudo, crescei na graça e no conhecimento. Não adianta você entender, compreender, se isso não vai te levar a um crescimento. Não vai te levar a um crescimento. E isso só vai te levar a um conhecimento se você considerar o que foi dito nessas duas epístolas, até aqui. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um mega desafio. E esse caos que foi instalado pela desobediência de Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15, esse caos foi resolvido. E quem foi suficientemente poderoso para resolver isso? Jesus Cristo. Não foi eu e nem você. Foi somente Jesus Cristo, o nosso Senhor e Senhor da igreja. Tá? Então vamos lá. A nossa leitura, em grande parte, ela é moralista. E não somente isso, mas às vezes ela é legalista. Não faça, não faz, não e não e não. Então tomemos cuidado com isso. Eu sei que tanto o antigo como o novo tem leis, tem regras que devem ser obedecidas. Mas nós vivemos debaixo da graça de Deus, não desconsiderando a lei e os profetas e o Antigo Testamento. Mas tomemos cuidado a maneira como nós estamos transmitindo isso. Que nós temos que obedecer, não com raiva, mas obedecer a Deus, porque foi Ele que estabeleceu. Talvez você, mas para que obedecer o quarto mandamento? Para que obedecer? O terceiro mandamento, o quinto mandamento, o sétimo mandamento, o 10º mandamento. Por que obedecer? Porque Deus estabeleceu isso. Porque Deus estabeleceu. Tanto no Antigo como no Novo, nós temos leis. E essas leis precisam ser obedecidas. Pastor, mas no Novo não tem lei não. Tem sim. Hebreus 10:25. Abra comigo lá. Isso é para a gente tomar cuidado, para a gente não ter uma visão moralista ou legalista das coisas. Temos que ter um equilíbrio. Temos que ter um equilíbrio no nosso cotidiano. Hebreus 10:25. Alguém leia. Não deixemos de congregar. Isso é um mandamento. É um mandamento isso aí. É uma ordem. Não deixem de congregar. Porque sabemos dos perigos que quando a gente deixa de congregar, de bendizer a Deus, e a gente passa a profanar o dia do Senhor, o dia que o Senhor estabeleceu para louvor e adoração ao seu santo e eterno nome. Nós temos uma enorme dificuldade em olhar para o Antigo Testamento e enxergar a revelação acerca de Jesus Cristo. Por isso que muitos desconsideram o Antigo Testamento, porque é difícil. Mas não é tão difícil assim. A não ser que a gente tenha olhado com outros olhos, não sendo a palavra de Deus. E é a palavra de Deus sim. Por que tanta ênfase assim, da gente não desconsiderar o Antigo Testamento? Porque possa aí, meus irmãos, cair no relativismo. A verdade de Deus não é mais verdade de Deus. Se você não olhar para o Antigo Testamento ou para qualquer livro da Bíblia como palavra de Deus, pode haver essa questão do liberalismo teológico, desconsiderar a palavra de Deus. Olha, o Salmo 23, ele é só uma poesia qualquer. Não é uma poesia qualquer, é a palavra de Deus.
Porque você está tão acostumado com o Salmo 23, que às vezes você não vê mais nada de bom ali. Sim ou não? Isso pode acontecer e tem acontecido. O Salmo 100, por exemplo, que é os dois salmos mais lidos, né, e visto. Você vai ler e fala assim, vamos celebrar o Senhor de qualquer maneira. E não. Vamos servir ao Senhor de qualquer maneira. E não. Porque nós temos que servir ao Senhor com alegria. Então, a minha pergunta é, como você tem lidado com isso? Como que você tem e trabalhado com isso aí? Então, se você tem alguma dificuldade em olhar para o Antigo Testamento, sobre essa perspectiva revelacional, tomemos cuidado, porque a revelação está aí. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, rapidamente, Hebreus 1, de 1 a 3. Nós temos que sair lá do Antigo Testamento, vir para o Novo Testamento e trazer para os nossos dias. Vejam, só aí é 5.000 anos de histórias. Como Deus tem falado a nós, nesses últimos dias? Pelo Filho. O Filho quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. É a maneira que Deus estabeleceu. E olha só o versículo 3. Ele quem? Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E o que mais? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é superior, está acima dos anjos. Quem é esse? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. O apóstolo João também falando sobre a pessoa maravilhosa de Cristo, lá no capítulo 1, lá do seu evangelho. Abra comigo o evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 4. Alguém leia, por favor, rapidamente, estamos acabando. A vida. E olha só o versículo 14. E o verbo se fez carne. Quem é esse verbo aqui? Por que o V está em maiúsculo? É Jesus Cristo, a palavra de Deus. Aí o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor e o Senhor da igreja. Agora, como temos que enxergar Gênesis 3,15? Nessa perspectiva que o caos que foi estabelecido lá, no Éden, foi resolvido. E a grande pergunta é, pastor, ok, mas o que isso tem a ver com a minha vida? As minhas contas, elas continuam. A minha casa está um caos, vai continuar um caos. O que isso muda na minha vida? Muda muito e deve mudar muito, porque são questões espirituais. São questões espirituais. Não são questões físicas e carnais. É questão espiritual, alimento espiritual. Que o que interessa mesmo e aquilo que ninguém mais poderia resolver foi resolvido, que é a salvação do homem após queda. O caos que está no mundo e às vezes na sua vida é por consequência daquilo que aconteceu em Gênesis 3,15. Esse é o caos maior. E esse caos foi resolvido. Por isso que ter uma cosmovisão cristã, ela vai ajudar muito você. Quem criou tudo? Foi Deus. Deus que criou tudo.
Essa é a nossa cosmovisão. Quem criou o cosmos e tudo foi Deus. Uma outra cosmovisão que tem a ver sobre a redenção. A maneira que temos que enxergar, né, esse processo da obra redentiva de Cristo. A consumação e outras questões sobre isso. Então, quem criou o caos, o pecado, a redenção e a glorificação. Por isso que os nossos olhos, meus irmãos, não devem estar focados somente aqui e agora. Os nossos olhos devem estar focados naquilo que haverá de acontecer. Não amanhã, a segundona. É muito mais do que isso, é a nossa esperança na glória do porvir. Estamos aqui de passagem, sim ou não? Tudo que nós adquirimos aqui neste mundo vai ficar aqui, tudo. Então, o que nós temos que estar empenhados é naquilo que é certo, é concreto, aquilo que o Senhor estabeleceu. Por isso que a eternidade foi colocada em nosso coração, para que nós venhamos a cada vez mais almejar a eternidade. Almejar e ansiar pela eternidade. Muitos crentes pararam pelo caminho, não querem mais ansiar pela eternidade. E Paulo vai corrigir isso lá em Colossenses 3, quando ele vai dizer assim, buscai e pensai das coisas lá do alto. Paulo vai dizer isso lá em Colossenses. Olha, vocês perderam a noção, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. E sabe de onde Paulo tirou isso? Lá do Sermão do Monte, lá de Cristo. Lá no capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E você e eu, às vezes, estamos buscando outras coisas secundárias. Terceirizando as coisas que não devem ser terceirizadas. Então, meus irmãos, esse estudo e essa passagem, além de entender que o caos foi resolvido, nós temos que entender que o Senhor colocou em nossos corações que venhamos a ansiar, almejar mais e mais pela eternidade, domingo após domingo. Por isso que domingo após domingo, esse anseio pela eternidade, ele é aguçado, é derramado em nossos corações esse anseio por querer mais e mais de Deus, não somente aos domingos. Sim, e às vezes nós colocamos a nossa esperança em outras coisas. A nossa esperança está em Cristo Jesus, a expressão exata do ser de Deus. É somente Ele foi poderoso para resolver esse caos. E Ele resolveu. Se Ele não tivesse feito isso, todos nós estávamos perdidos. Último texto, abra comigo lá em Gálatas 4:5. Gravamos Gálatas 4:4, que ele veio na plenitude do tempo, mas a gente desconsidera às vezes Gálatas 4:5. Abra comigo e leia. Olha, ele veio para resgatar o que estava sobre a lei, o que era maldito, porque nós não estávamos em acordo com a lei. Nós não estávamos. E a lei nos condenava à morte, em desacordo. E ele veio para resgatar aqueles que estavam contrários à lei. Por isso que Cristo é a lei. Cristo é a lei. Continue. E não somente isso, fomos adotados. Agora você pode dizer que você é um filho, não mais da ira, não mais das trevas. Somos agora filhos de Deus, porque fomos adotados pelo próprio Deus. Por intermédio de quem? Do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. O nosso irmão mais velho, o nosso amigo. Conforme João vai dizer. Filhos de Deus. Parou por aí? Gálatas 4:5? Olha só quantas coisas em um único versículo. Quantas coisas que temos que aprender somente em um único versículo. Então, meus irmãos, Gênesis 3:15, ele nos apresenta algo maravilhoso, que esse caos foi resolvido. Cristo, a única oferta eficaz oferecida a Deus. Cristo foi a propiciação, ele aplacou a ira divina.
Aquilo que eu e vocês não poderíamos fazer, Ele fez por nós. Então confiemos mais em Cristo. Amemos mais a Cristo, a sua igreja e a Ele, porque Ele haverá de voltar em glória, em triunfo, e que o nosso coração assim esteja cada vez mais preparado para esse grande encontro. Amém? A palavra está com o superintendente. Eu paro por aqui e deixo para o pastor Tiago resolver as coisas pendentes. Deus abençoe, que você tenha e que tenhamos um ótimo dia no Senhor Jesus.